Olá, meu nome é André Burke, fundador do Brain Power, a sua academia cerebral, e eu queria te convidar para uma jornada. Vamos nessa? Mas essa é uma jornada diferente, é uma jornada talvez que você nunca tenha feito com a devida profundidade que a gente deveria fazer, porque é uma jornada dentro de você. É uma jornada para que a gente consiga não somente identificar aquilo que é o seu talento, mas principalmente lapidar o seu talento para que você consiga montar a sua vida ao redor do seu talento. Em última instância, o que a gente mais vê são pessoas que se esforçam muito, mas um esforço que o resultado não corresponde. Isso em geral acontece quando a gente vive distante do nosso talento, ou seja, não estando em sintonia, muito provavelmente, porque talvez você nunca tenha tido a chance de em 2 vídeos, e muito mais do que só os 2 vídeos, eu vou te trazer também um desafio para que depois, por 6 meses, se você embarcar, você vai ter a chance de identificar e entrar numa jornada dentro de você, para que você ache o seu talento. Em última instância, o grande benefício de tudo isso é viver o que eu chamo de uma vida de confluência. É exatamente quando você entende e que você consegue associar tudo aquilo que você faz, o seu esforço, a sua energia, o seu tempo, com aquilo que é a sua essência, a parte mais profunda de você, que é exatamente o seu talento. E eu quero deixar uma reflexão com você, de uma pessoa que seguramente você conhece, Steve Jobs. Mas será que você já parou para refletir? Por que será que o mundo que nós vivemos, ele não é feito por todo mundo? Algumas pessoas fazem o mundo que nós vivemos, enquanto a maioria é simplesmente telespectadora. Fica assistindo a esse mundo maravilhoso de uma telinha, às vezes uma telinha de celular. Eu quero deixar você então com essa reflexão, enquanto eu entro, para que a gente possa iniciar a nossa jornada dentro de você. Vamos nessa, fica com o vídeo e a gente se encontra lá dentro. The thing I would say is, when you grow up, you tend to get told that the world is the way it is, and your life is just to live your life inside the world, try not to bash into the walls too much, try to have a nice family life, have fun, save a little money. But life, that's a very limited life. Life can be much broader once you discover one simple fact, and that is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. And you can change it. You can influence it. You can build your own things that other people can use. And the minute that you understand that you can poke life and actually something will, if you push in, something will pop out the other side, that you can change it, you can mold it. That's maybe the most important thing. Ou seja, no exato instante em que você percebe que o mundo ele é feito por pessoas exatamente iguais a você, uma chave vira, uma chave dentro de você, e aí você para de procurar a resposta fora de você, porque a resposta ela está dentro. E se você faz esse processo, essa busca que a gente vai discutir, você vai ter a chance de criar uma alavanca, a alavanca do seu talento. E ele passa a ter a chance de trabalhar a seu favor. Nos últimos dias eu gravei um vídeo de encerramento dessa jornada que a gente teve junto, da jornada de controle cerebral, e eu disse que eu voltaria para a minha vida normal, mas que essa vida normal era de fato alinhada ao meu talento. E por isso eu estava muito feliz de voltar a essa vida, fazer o que eu gosto, gerar valor, em última instância ser recompensado por isso, e eu sei que isso bateu fundo para muita gente que também gostaria de voltar para uma vida em sintonia com o seu próprio talento e que pediram ajuda para isso. Hoje eu de fato vou te mostrar o que você precisa fazer para você achar o seu talento e se tornar parte desse grupo de pessoas que, em última instância, movem o mundo. Eu chamo essas pessoas de movers, o grupo do 1% que move o mundo. E você, de fato, pode ser esta pessoa, pode ser um mover, mas existe um requisito para isso, um preço a pagar, e não é um preço financeiro. O preço é você parar de viver a vida de uma outra pessoa e viver o seu talento. Exclusivamente viver o seu talento e todo o resto se tornar o resto. Este, inclusive, vai ser o desafio que eu vou te propor. O desafio vai ter uma hashtag chamada Volto em 6 meses, que eu vou te apresentar e vou te propor exatamente os passos para que você possa, neste período desse desafio de 6 meses, de fato fazer uma viagem dentro de você. E eu falo muito sobre natureza, mas é exatamente esse o conceito. É como se você adentrasse numa selva para que de fato você possa se descobrir. Inclusive, esse é o momento certo para um desafio como esse. A gente acabou de sair da jornada de controle cerebral
cerebral, uma jornada em você mesmo, no seu cérebro, nos seus padrões cerebrais, para que você possa se auto-esculpir. E esse desafio vai permitir que você possa se auto-esculpir de uma forma intensa. Eu falo muito sobre rompimento de padrões cerebrais para que você possa viver o seu talento. E eu percebi que muita gente sequer parou na própria vida para levar tão a sério quanto deveria o assunto: qual é o meu talento? E mais do que isso, como lapidar esse talento para que eu possa levar ao mundo com intensidade. Viver uma vida alinhada a mim mesmo, viver uma vida alinhada à minha essência. Então, se prepare. Hoje, para alguns pela primeira vez, você vai ter clareza cristalina da diferença entre as pessoas que fazem muito esforço e não saem do lugar, uma sensação de patinar, colocar energia e simplesmente não ver o resultado daquelas outras pessoas. As pessoas que conseguem muito mais resultado com menos esforço. Algo que é simplesmente fascinante, porque isso vai te gerar uma sensação de que você é simplesmente parte de algo maior, que a sua existência faz sentido, e isso é o que te permite uma sensação de liberdade. Sensação de você ser realmente quem você é, sensação de se conectar com a parte mais interior de você, com a sua essência, com aquele seu talento. Usar o seu talento vai te permitir isso. Resultados mais intensos, mais leveza, mais sentido naquilo que você faz, uma vida, em última instância, de liberdade. O oposto do que em geral as pessoas vivem. Uma vida lutando contra elas mesmas e, como eu disse, se esforçando horrores e não saindo do lugar. Agora, sabe por que raros chegam a essa situação de liberdade? Olha só que interessante. A gente sempre ouviu de nossos pais que a gente precisaria fazer duas coisas para que a gente pudesse ser recompensado na vida: estudar e se esforçar, não é mesmo? E eu sei que é de fato difícil você olhar para sua vida e falar: eu sei que poderia ser mais, mas você não saber exatamente aonde você está errando. Eu sei porque hoje é fácil para mim olhar para trás e ver aonde eu errava, mas isso só é assim fácil e claro porque eu neste momento estou vivendo alinhado ao meu talento. E as coisas realmente começam a fluir. O próprio Brain Power, que transformou dezenas de milhares de alunos, ensinar esse método que eu criei nas mais diversas plataformas, nos nossos treinamentos, o podcast que desde 2017 é um dos principais do país. Eu comecei a sair na mídia, tanto aqui como fora do país. Vídeos no YouTube são milhares. Tudo isso hoje é fácil perceber que eu deveria de fato estar fazendo aquilo, mas eu não tinha ideia de qual era o meu talento, e isso simplesmente fazia com que eu repetia os dias e dias e dias e não sabia exatamente o que havia de errado. A única coisa que eu tinha era um incômodo, uma certa voz interior que me dizia constantemente: a vida poderia ser mais, mas, apesar deste incômodo, meu passado me condena, porque eu simplesmente segui repetindo por 15 anos da minha vida exatamente o que eu sabia que não era o meu talento. Eu cresci até nesse jogo do mundo corporativo. Com menos de 30 anos, eu já tinha atingido um cargo de responder para um CEO de uma empresa, times enormes, salário incrível e tudo que parecia realmente muito bom. Eu coloquei de fato o cabresto de um cavalo e eu seguia repetindo, dia após dia, mesmo sem sentir nenhum significado naquilo que eu fazia. Apenas, simplesmente, estava preenchendo o meu dia e esse era o meu ciclo de vida. De acordar sem querer acordar, ir trabalhar sem querer trabalhar, ir dormir sem querer ir dormir e tudo se repetia. Uma rotina previsível, sem sentido, que simplesmente me cansava, mas não me dava prazer. Mas teve um momento que ali me marcou. Um momento que simplesmente foi um ponto de inflexão mental para mim. Eu sempre fui uma pessoa absolutamente produtiva, focada, intensa. E eu era o responsável nacional de uma empresa e no fechamento de um mês é normal que existe ali uma certa correria para bater as metas. E a minha sala era simplesmente uma loucura. A cada 10 minutos entrava uma pessoa diferente para resolver um problema. Agora, neste dia, neste caos de dia de fechamento de mês, apareceu na minha porta uma trainee. Ela meio que veio de forma acanhada e era uma parede de vidro a minha sala. Ela foi simplesmente meio que se aproximando da porta e eu vi que ela quase desistiu. Ela estava para desistir e aí eu percebi a situação e aí eu fiz um gesto para que de fato ela pudesse entrar. Eu perguntei: você queria dizer alguma coisa? E ela disse: na verdade sim. Eu queria dividir alguma coisa com você e que eu não contei nem para os meus pais e nem para o meu namorado. Ali eu arregalei o meu olho e pensei: bom, é algo importante. E eu sugeri que ela sentasse e ela disse que tinha que tomar uma decisão, mas ela não queria me decepcionar, porque eu confiava mais nela do que ela mesma. Aí eu arregalei o meu olho pela segunda vez. No fim, para encurtar um pouco a história, ela tinha recebido uma proposta e eu tinha sido a pessoa que vi nela
o talento dela, o que realmente ela tinha vindo a agregar não só na empresa, mas no mundo, o que de fato era importante que ela fizesse, aquela parte mais essencial dela, a essência dela, e é exatamente quando ela teve essa clareza que ela começou a viver o próprio talento, ter resultado, crescer, e inclusive ela disse que ela virou uma outra pessoa depois disso. Ela começou a crescer, tanto que as outras empresas viram nela um potencial enorme, e foi por isso que ela disse que tinha que tomar uma decisão e queria muito a minha opinião. E aí eu fui muito direto, eu ouvi toda a situação, toda a história, e eu disse: eu tenho certeza que você tem que ir. E aí ela simplesmente começou a chorar. E aí eu pensei: putz, eu disse algo que eu não deveria. E aí eu corrigi: olha, eu não estou dizendo isso porque eu não gosto de você, muito pelo contrário, eu acho que você tem um talento especial e realmente esse talento precisa ganhar o mundo. E aí, ainda chorando, ela disse: eu não estou chorando por isso, é um choro de alívio. No fundo, eu sei que eu deveria ir, mas se você me dissesse para não ir, eu não iria. E aí meu olho ficou mareado, eu dei um abraço para ela, e eu sei que eu perdi ali uma funcionária, mas foi um dos dias mais felizes da minha vida. Um dia que realmente eu senti que fazia sentido, e eu fiquei pensando: imagine só, se eu pudesse viver disso, só disso, se a minha vida fosse exatamente isso, achar o maior talento das pessoas para que elas pudessem ganhar o mundo e elas realmente sentissem essa sensação, essa felicidade e essa gratidão em relação a ter identificado aquilo que é a parte central dela. Cara, só de momentos assim, imagina como seria a minha vida. Esse é um pensamento que passou para mim. E simplesmente eu não sabia naquele dia, mas foi exatamente aí que começou o Brain Power. Pouco tempo depois, eu estava gravando esse vídeo que talvez você tenha visto nos últimos dias. Um vídeo que marcou o encerramento de uma carreira muito bem sucedida, mas que eu percebi que o meu talento era em outra frente. Veja só. E eu acho que esse é o vídeo mais importante pra mim, né, de todos que eu já fiz, pelo menos realmente pra minha pessoa. E na verdade eu tô bastante animado com isso, obviamente com bastante receio de tudo que tá por vir. Então, hoje eu encerro aqui a minha carreira corporativa e eu quero que sirva como marco psicológico pra mim. Esse é o cartão que, enfim, eu usava pra entrar aqui todo dia. Não é de maneira nenhuma, quero deixar isso super claro, maneira de protesto da empresa, mas é simplesmente um marco pra mim. Então eu vou de fato eliminar isso, ele deixa de ser parte da minha vida, eu realmente vou agora seguir meu sonho, ele não mais é a minha porta de entrada para o trabalho. E esse vídeo me traz ainda fortes recordações, foi um dia muito marcante e obviamente importante na minha vida, e na época todo mundo me chamou de louco, diziam que não fazia o menor sentido. Imagina querer ir atrás do seu chamado, imagina viver alinhado ao seu talento, que isso, vai aí, continua, tá tudo certo, continua que isso é a vida. Agora imagine só, se eu tivesse ouvido a essas pessoas, o Brain Power não existiria. Você não estaria aqui vendo esse vídeo. E se você é uma das dezenas de milhares de pessoas transformadas pelo Brain Power, você ainda estaria preso aos mesmos padrões de antes. Eu entrei neste momento e por conta dessa decisão em uma nova fase da vida, quando realmente eu me alinhei ao meu talento e todo mundo que eu toquei também se alinhou ao seu talento. Talento é isso, é algo que começa a fazer parte de simplesmente tudo que você faz na sua vida e mais do que isso, começa a justificar a sua vida. Vai muito além de esforço, vai muito além de se esforçar e estudar como regra básica para uma vida que vale a pena ser vivida. O seu talento, ele pode ser escalado, o seu esforço não. O seu talento pode virar um projeto, pode virar uma empresa, pode mudar a vida de outras pessoas. A moral da história é que eu não quero que você me entenda errado. Estudar e se esforçar são coisas absolutamente importantes, sem dúvida nenhuma, mas cedo ou tarde todo mundo percebe que apenas se esforçar não basta, não é mesmo? Muito menos esforço na direção errada. Seria como pegar uma estrada para o caminho errado e acelerar. E, em geral, nós de fato somos esforçados, mas por que será que nós nos esforçamos e pegamos esse caminho errado? E a resposta é uma só: porque nós não vivemos o nosso talento. Mas a resposta traz uma outra pergunta: por que então será que nós não vivemos o nosso talento? E saiba que isso começou muito antes do que você talvez imagine. E se prepare, porque eu vou dizer algo um tanto quanto polêmico. Isso tudo começou
na escola. Ela nos ensina a fazer tabuada, regra de Bhaskara, decorar as capitais, mas ela não nos ensina aquilo que é a parte mais importante do momento de fundação de um indivíduo, especialmente aquilo que mais nós precisamos na vida adulta, como por exemplo, liderar, vender, oratória, se interrelacionar com outras pessoas e muito menos traz metodologias intencionais para que a gente possa achar a nossa parte mais valiosa, o nosso talento, aquilo que se de fato nós encontrarmos, nós podemos levar para o mundo em uma escala muito maior, elevando quem nós somos e de fato beneficiando o mundo através disso. Para uma época industrial, a escola até tinha um modelo bom. Ela preparava as pessoas para cumprirem uma função em uma linha de produção. O próprio modelo pedagógico, ele era meio industrial. Ele enfileirava os alunos e padronizava o conhecimento. Agora, o mundo, ele evoluiu. A tecnologia evoluiu. A comunicação evoluiu. E a escola, não. O sistema educacional é exatamente o mesmo de sempre. Na época que esse modelo foi criado, a mão de obra estava vindo do campo para as indústrias. Até o apito das fábricas para aquele horário do almoço, na escola virou o sinal do recreio. Será que você já viu alguém crescer e atingir sucesso na vida fazendo tudo igual aos outros, seguindo apitos que dão a ordem que a pessoa deve fazer na hora que ela tem que fazer junto com a manada? Obviamente que não. Há um século, os empregos eles eram repetitivos e mecânicos. Hoje em dia, essas coisas os computadores fazem e, de fato, é bom que seja assim, porque dos seres humanos é esperado algo diferente, algo único, algo que a escola infelizmente aniquila. E eu vou te mostrar o porquê, mas basicamente a escola nos coloca em uma forma, ela nos torna simplesmente iguais aos outros. Veja só, pense em comportamento. Se nós somos diferentes na escola, o que acontece? As pessoas nos caçoam e nós voltamos ao comportamento médio. Pense agora em conhecimento. Para que de fato você vá bem e seja socialmente aceito na escola, nós sabemos exatamente o que nós temos que estudar para que a gente possa passar na prova e, literalmente, todas as pessoas estudam exatamente as mesmas coisas, independente de serem boas em outros assuntos. Isso em conhecimento. Agora pense em habilidades. Será que dá tempo de pensar em habilidades? Obviamente não, porque nós estamos ocupados decorando coisas, fórmulas, Bhaskara e tudo mais, e no fundo nós não aprendemos nada sobre o nosso processo decisório, nada sobre liderança, nada sobre como identificar o nosso real talento. Muito pelo contrário, na verdade, nós somos penalizados por isso. No fundo, nós temos que tirar a média em todas as matérias. Não adianta nada se você é incrível, surpreendente, a pessoa mais surreal em química. Não, você não pode se aprofundar em química. Para ficar ainda melhor, você na verdade tem que focar nas outras matérias, afinal, senão você não passa de ano. Ou seja, se você já é bom em alguma coisa, você tira de foco, você não estuda mais aquele assunto e você coloca a sua atenção naquilo que você não é bom, senão, mais uma vez, você não passa de ano. E eu não sei se ficou claro, eu quero enfatizar esse ponto. O foco é naquilo que você é ruim, porque senão você não passa de ano. Sinceramente, eu não sei se você percebe quão absurdo é isso. Aquilo que você realmente é bom fica de escanteio. Você mata intencionalmente os seus talentos, porque senão você simplesmente não passa de ano nas outras matérias. No fundo, nós precisamos virar medianos por obrigação, senão simplesmente a gente não evolui no sistema educacional, a gente é simplesmente rejeitado pelos nossos pais, pelos amigos. Afinal, nós não tiramos uma nota média, que é minimamente aquilo que é aceitável. E o que nós somos bons, não há tempo sequer de pensar, não é discutido, não é foco. Esse é um processo perfeito para formar pessoas medíocres. E nós passamos as décadas mais importantes da nossa vida simplesmente nesse tipo de ambiente, formando um indivíduo exatamente direcionado a atingir a média. Imagine só, por exemplo, se Steve Jobs desencanasse de colocar o foco dele em design e tecnologia, porque simplesmente ele já é bom naquilo, e ele focasse o tempo dele inteiro estudando biologia, geologia, química. Ainda bem que não foi assim, porque ele passava simplesmente todos os dias dele pensando naquilo que era o talento dele e por conta disso ele simplesmente transformou o mundo da tecnologia. E é de fato assim que tem que ser. O foco é intenso naquilo que você é bom, naquilo que você tem o seu talento e não no resto, não em compensar aquilo que você não é bom. Você de fato deve focar naquilo que é a sua essência e levar um pouco de você para o mundo. É assim que nós geramos valor e de fato existem inúmeros, infinitos, milhões de assuntos no mundo inteiro
inteiro, se você tentar ser médio em todos os assuntos, você simplesmente nunca vai conseguir. É utópico, é absolutamente impossível. Enquanto isso, você poderia estar fazendo a coisa certa, que é efetivamente focando naquilo que é a sua essência, focando naquilo que é o seu talento. Imagine só, Cristiano Ronaldo, por exemplo, estudando matemática ao invés de treinar o futebol. Imagine Beyoncé estudando química orgânica ao invés de cantar. Imagine Einstein focando em culinária. Se essa de fato fosse a mentalidade de foco em atingir a nota média e não em ser realmente aquilo que a pessoa de fato é, levar o próprio talento, alguma dessas pessoas sequer existiriam, você não as conheceria e o mundo não seria aquilo que nós conhecemos hoje. Tudo aquilo que você vive, tudo aquilo que você hoje gosta de ter, tudo aquilo que você tem de acesso, tudo aquilo que a tecnologia nos permite, foi feito por alguém que mirou no próprio talento e colocou o foco exclusivo naquilo e expandiu isso, levou o próprio talento para mais pessoas. Sem isso, o mundo seria um lixo. Nós não teríamos nada de conquista, nós não teríamos evoluído e nós não teríamos pessoas com talento que nós reconhecemos ao longo da nossa história. Mas no fundo, muita gente faz isso. Acaba achando que a pessoa não tem talento nenhum, mas isso é uma mentira. Ela simplesmente nunca procurou e mais do que isso, ela foi ensinada a focar na média, naquilo que ela simplesmente tinha que atingir para que ela conseguisse atingir a média e passar de ano. Ela, no fundo, nunca procurou o próprio talento, nunca treinou o talento porque ela nem sabe qual é. Afinal, mais uma vez, o foco está em todo o resto. O objetivo desta série é exatamente te ajudar a mudar este quadro para fazer como a Oprah Winfrey diz. Você precisa descobrir o que acende a luz em você para que você possa iluminar o mundo. Kobe Bryant, uma lenda no NBA, uma lenda no esporte, uma lenda no mundo da alta performance, disse certa vez que nós precisamos nos jogar no maior número possível de atividades para que a gente possa, de fato, identificar aquilo que é o nosso maior talento e, uma vez isso identificado, intensificar, potencializar e não fazer mais nada além disso. I played a lot of different sports, but nothing brought me the sense of peace and of escape, that the game of basketball did. The smell of like brand new sneakers and like the sound the ball makes when it hits the ground, and the ball going through the net, like all those things I love. And so the passion comes from that, because once you have that love, you just want to be a part of this thing all the time. Mm-hmm. How do kids find that passion then? I think as parents, we try to put them in different things, try to expose them to as many things as possible, and then see if there's one thing that connects with them. Because if it does, you don't have to tell them to do it. Whether it's writing or painting or drawing, if they have that passion, you don't have to tell them. They'll go off and do it because it's just fun. They'd rather do that than anything else, right? So being fearless means putting yourself out there and going for it. No matter what, go for it. Not for anybody else, but for yourself. Agora, dito tudo isso, será que eu sou contra a escola? E a resposta é um lógico que não. Eu não sou contra a escola, mas eu sou contra, e muito contra, você não poder focar naquilo que realmente teria tudo para que você pudesse ser o melhor, efetivamente viver o seu talento e realmente fazer o inverso disso, matar isso em prol de ser mediano em tudo, em prol de passar de ano, em prol de que você tenha a aceitação familiar, a aceitação dos professores, a aceitação dos seus coleguinhas, porque no fundo você é aceito, mas quando você é aceito nesse estágio e por conta disso, você jamais será uma pessoa admirada, você jamais vive aquilo que de fato é a sua própria vida e você não atinge aquilo que eu chamo do maior estágio de liberdade que um ser humano pode atingir, que é a liberdade de ser ele mesmo. A gente não pode simplesmente mirar naquilo que a gente não é bom. O nosso foco deve estar exatamente naquilo que mais nós temos como grande diferencial e levar isso para o mundo. Inclusive, esse é um debate a cada dia mais intenso e mais frequente. Veja só o que o especialista Ken Robinson disse. Agora, sabe por que você, nós simplesmente nunca paramos para definir o nosso próprio talento ao longo da nossa vida? Porque sabe quantas vezes você realmente parou para aprender a respeito disso? Quanto de fato você conversou a respeito disso com outras pessoas? Quanto no seu processo educativo existiu de discussões a respeito do talento individual de cada pessoa? Deixa aqui eu fazer algumas contas. Tira 2, sobe 3, eleva a quarta, raiz cúbica. 0. Você nunca aprendeu e nunca foi estimulado a pensar a respeito disso. Na escola, o tempo estava dedicado à química orgânica, à Bhaskara, fórmulas e tudo bem, isso de fato faz parte do processo educativo, mas o seu talento é essencial
a gente precisa de fato parar o nosso tempo para que a gente possa avaliar aquilo que efetivamente vai ser o nosso maior uso de tempo. É algo que está dentro de você, é algo que o mundo precisa receber, é o que de fato vai fazer com que você consiga se diferenciar no mundo. É aquilo que você vai entender ao longo dessa série, que de fato é o que permite com que você realmente consiga ter o seu cérebro alinhado a você. É o momento em que você consegue agir, atuar sem que você se esforce tanto, porque existe algo dentro de você, a sua inclinação interna, contribuindo com aquilo que mais você precisa fazer. É neste momento que você entra em sintonia com o seu próprio talento. Agora, talento meu? Que talento o quê? Não dá tempo, eu tenho que passar na prova. Pelo menos eu tenho que tirar a média e eu tenho que fazer isso em todas as matérias. Essa é a obrigação e ela é incentivada por todos, até pelos seus pais. E não é culpa deles não, porque o sistema ele é tão quadrado que provavelmente você vai fazer isso com os seus filhos também, se é que você já não fez. Agora, se você realmente quer se jogar com tudo no seu talento, a gente precisa em primeiro lugar pensar o que é talento. Será que você já parou para pensar nisso? E se em última instância tudo depende dele, então a gente realmente precisa defini-lo com muita clareza e precisão. Até porque até a liberdade financeira vem de quando você consegue achar e viver o seu real talento. Então a pergunta que fica é: o que é talento? E não como uma definição de dicionário, e sim uma definição prática, que efetivamente te ajude na sua jornada. Eu vou te trazer aqui os 4 componentes do seu talento, mas antes eu quero que você tenha um conceito essencial sobre o seu cérebro. E de fato, é importante que você entenda que o seu cérebro está sempre buscando maneiras mais eficientes de fazer as coisas. Quando você faz algo que é antinatural para o seu cérebro, você gasta muito mais energia, você se incomoda, você cansa, você se irrita. Por outro lado, quando algo é natural para você, você meio que flui. Aquilo simplesmente é feito sem tanto esforço. Afinal, é fluido, é natural, é gostoso, é prazeroso. O seu talento é algo assim. Então é algo que você tem, de fato, o melhor de você e do seu cérebro unidos. É como se ambos estivessem trabalhando a seu favor e não um cérebro que está lutando contra aquela atividade. É simplesmente fluido e, de fato, é a hora em que você está alinhado a você. É a hora em que você tem, portanto, um cérebro em sintonia a você, ao seu talento e àquela atividade. Em última instância, essa é a mensagem, essa é a palavra: sintonia. Quando você está em sintonia com o seu talento, você faz em leveza, enquanto outra pessoa que deseja fazer aquela mesma atividade tem que se esforçar muito mais para fazer. Logo, você tem mais resultado, você acaba antes e ainda você termina cheio de energia e prazer por ter feito aquilo. Enquanto isso, a outra pessoa às vezes até se destruiu para fazer aquilo e muitas vezes sequer conseguiu. Então aqui já fica claro que o seu talento está perto das atividades que você faz quando você encontra algo que te proporciona prazer e fluidez. Isso é de fato um sinal de que naquela atividade você está perto das suas inclinações naturais. Lembre-se de uma coisa: talento é algo que se desenvolve, ele não vem pronto. Nenhum talento no mundo veio pronto. Ele pode estar até adormecido aí dentro de você, mas ele pode e ele deve não somente ser despertado, mas treinado, lapidado, para que realmente ele possa crescer e gerar esse tipo de benefício para você. Agora, como é que você identifica que de fato aquilo é o seu talento? Existem 4 fundamentos do talento, que é exatamente isso que eu quero te apresentar. O primeiro deles é esforço inconsciente, ou seja, inconscientemente você nem sabe muito bem explicar por quê, mas você faz bem aquilo. Você simplesmente se pega fazendo e você faz aquilo com naturalidade, você faz com leveza. Esse é o primeiro conceito. O segundo conceito é base comparativa. Existem pessoas que simplesmente não conseguem fazer algo, ou pelo menos não fazem com a mesma leveza. Quando você olha para uma pessoa na mesma situação, na mesma atividade que você, e você faz com leveza, esse é um sinal de que você está perto de um talento. Terceiro, fluxo de energia. Você gasta menos energia por fazer aquilo, pode até parecer que simplesmente o tempo flui em uma velocidade diferente. Você entra em flow porque você está em sintonia com o seu talento. E o quarto componente é algo perceptível. Quando outras pessoas precisam de ajuda naquele assunto, elas sabem que é você a pessoa certa para aquilo e elas procuram você, logo é perceptível para os outros que você tem um talento naquilo. E agora, estes são os 4 componentes. Com estes 4 componentes, segura
seguramente você pode olhar e revisitar a sua história, fazer um flashback na sua vida, para que você tente encontrar múltiplos episódios na sua história e que se relacionam com cada um deles. Não é algo que simplesmente você fez alguma vez na vida e você sentiu que ali o tempo fluiu, que você sentiu que as pessoas queriam a sua ajuda. Talento não é algo esporádico, é algo que você consegue identificar mais do que simplesmente uma ou duas vezes na vida. São 4 componentes que acontecem com muita frequência e aí sim você começa a perceber que existe ali algo, existe ali uma inclinação natural para você. E eu sei que antes agora que você comece a pensar, bom, agora eu tenho certeza, André, agora você disse tudo o que eu precisava para descobrir que eu não tenho inclinação natural nenhuma, eu não lembro de ter feito absolutamente nada dentro desses 4 fundamentos, então eu simplesmente não tenho talento nenhum. E é um fato que todos nós temos inclinações naturais. É um fato que você tem inclinações naturais. Eu quero trazer aqui alguns conceitos, porque no fundo a gente simplesmente não enxerga, mas a gente precisa saber por que a gente não enxerga. E é bastante provável que você simplesmente não esteja enxergando, porque talvez esteja oculto em você. Essa é a primeira hipótese. Talvez o seu talento esteja adormecido e ainda assim eu vou te ajudar se este for o caso. Mas pode ser também uma segunda hipótese. Lembre-se do primeiro critério, esforço inconsciente. Ou seja, o que significa isso? Que é algo que você faz inconscientemente, é a sua inclinação natural. Você sequer percebe que você tem algo de valor ali. É tão leve que você simplesmente faz de forma natural. Você faz sem perceber o valor que você tem naquilo. E é por conta disso que muitas vezes a gente até ignora. Talvez você pense, poxa, todo mundo consegue fazer isso, todo mundo consegue fazer aquilo que eu faço. E não é uma verdade. Tem gente que fala, todo mundo consegue se relacionar super bem, todo mundo consegue se comunicar bem, todo mundo consegue organizar informações, todo mundo sabe orientar outras pessoas, todo mundo sabe liderar, todo mundo sabe falar em público. E eu te garanto uma coisa, não é uma verdade, não é categoricamente uma verdade. E vou além, até o Pelé, se ele não estivesse competindo com outros jogadores, ou seja, se ele não estivesse no contexto certo, ele acharia normal e besta o que ele conseguia fazer com a bola se ele estivesse simplesmente sozinho com a bola na casa dele, jogando, sem ninguém poder dizer para ele, poxa cara, isso que você faz é diferente, sem ele poder se comparar, sem ele poder, de fato, avaliar aqueles 4 critérios. Se você faz algo sozinho, escondido e não tem base comparativa, fica difícil você realmente avaliar o seu talento. Vou além, se Ayrton Senna não estivesse na pista contra outras pessoas, talvez ele achasse normal o que ele conseguiria fazer dentro de um carro. Talento é algo que nós vemos nos outros com muito mais facilidade. Inclusive, quando a gente vê um talento em outra pessoa, a gente sabe exatamente que a pessoa tem muito talento, mas em nós mesmos, nós em geral, temos muito mais dificuldade para de fato identificar e categorizar aquilo que a gente faz de forma diferente como um talento. Mas esse que é o jogo, essa é a busca, é uma busca sua, uma busca interna, 100% interna. Mas não é simplesmente você só se fechar no buraco que aí o talento vai emergir. Não é isso. 2 coisas são importantes. O desafio de 6 meses que eu vou te propor seguramente vai te ajudar, mas você precisa de uma segunda variável. Você precisa se colocar no contexto certo, ou seja, no ambiente certo, com as pessoas certas, com os estímulos, os treinos corretos, com o cérebro preparado e com a orientação correta. Estes são os 5 componentes da incubação de talentos que mais adiante eu vou explicar em mais detalhes junto com o desafio. Agora, como é que você faz, portanto, este processo de busca? Essa busca dentro de você é exatamente esse o jogo. Você tem que fazer uma viagem dentro de você. Tem um comercial fantástico da Under Armour que eu vou deixar na íntegra para você ver. Ele fala simplesmente sobre como é essa busca, como o Phelps fez, um grande nadador reconhecido mundialmente, para que de fato você possa perceber como é na prática. E eu vou simplesmente usar os elementos desse comercial para te explicar. Então vamos lá. It's the last goodbye, I swear. I have no regrets, for the past is behind me. To
E é exatamente isso, brilhante, não é? É o que você faz na escuridão que te permite brilhar na luz. Só que a escuridão é algo doloroso, é algo que exige esforço, é algo que simplesmente você está sozinho e não existem evidências que simplesmente provem que você está no caminho correto. É algo que você depende de uma força interna, de clareza. Agora, aqueles que se permitem isso e entram nesse tipo de desafio, que é exatamente o que eu vou te propor, é exatamente o grupo de pessoas que efetivamente muda o mundo. Mas, infelizmente, a maioria não aguenta a curva inteira desta jornada. E eu quero te apresentar o nome dessa curva, eu quero te apresentar um conceito que eu desenvolvi para que você entenda exatamente qual é o fluxo, qual é a curva, qual é a jornada na busca pelo seu talento. O nome dessa curva se chama curva de confluência. Na próxima aula eu vou explicar em mais detalhes sobre o conceito de confluência, mas aqui é importante que você entenda o que existe no transcorrer dessa jornada para que você chegue no ponto máximo de confluência. E essa curva pode ser subdividida em inúmeras etapas, mas ela possui 4 pontos que são os principais para que você entenda: o A, o B, o C e o D. Sendo que o ponto C é o ponto mais doloroso, aonde os cérebros mais fracos desistem ali. Eles recuam, voltando exatamente para o ponto A e para o ponto B, sem jamais atingir o ponto C. Essa curva é a sua curva, é a minha curva, é a curva do Phelps. Inclusive, eu vou aproveitar o comercial e vou contar essa curva do ponto de vista da vida do Phelps. Depois eu conto da minha vida e aí fica fácil para você ver e enxergar e se posicionar dentro desta curva na sua própria vida. Basicamente, o ponto A era a vida do Phelps antes dele decidir se tornar um nadador, antes dele entrar no mundo do esporte. Mas alguma coisa aconteceu que ele simplesmente se animou. Ele decidiu se tornar nadador. E o ponto de animação é o ponto B. Sabe aquela hora em que você se anima com algo novo? E aí você fala, cara, eu vou fazer isso. Um ano novo, e você faz as metas. E aí você se anima e fala, esse ano vai ser espetacular. Você se anima, você se empolga. Inclusive, as pessoas ao redor também se animam. Este é o ponto de empolgação. Aí o Phelps começa simplesmente a treinar todos os dias, porque ele se empolgou e porque ele decidiu começar essa jornada. As pessoas ao redor já começam a se incomodar porque ele sumiu. Imagine só a namorada dele que vira e fala, olha, Phelps, vamos jantar hoje? E ele vai dizer, olha, infelizmente eu não posso, porque eu tenho que dormir às 8 horas da noite para treinar amanhã. Ah, que pena. Então vamos almoçar amanhã? E aí ele vai dizer, poxa, eu não posso, eu vou estar no meu segundo treino do dia e depois eu também não posso porque eu tenho uma dieta muito rigorosa a seguir. Aí ela vai falar, poxa, tá bom, pelo menos vê se você consegue ir no aniversário da minha mãe na sexta-feira na pizzaria. Aí ele olha e fala, poxa, não posso comer pizza, não faz parte da minha dieta. Que horas que vai ser? Porque eu tenho treino no sábado às 4:30 da manhã. A pessoa se frustra e ele também. É o momento em que simplesmente ele começa a ir contra aquilo que ele era. É o momento em que ele muda e as pessoas não aceitam a mudança porque simplesmente é difícil. As pessoas tinham uma expectativa de que ele estaria ali, uma expectativa de que ele comeria aquilo que ele comia antes, mas é um momento de grande dificuldade porque simplesmente ele começa a precisar ir contra a própria expectativa e a expectativa das outras pessoas e aí começa a ter a primeira força que puxa a pessoa de volta para o ponto A anterior. Ou seja, repare como sempre existe uma certa gravidade te puxando de volta ao seu ponto inicial. E esse é só o começo, porque no fundo ele está se esforçando, mas o resultado não vem rápido. Ele não começa a enxergar o resultado de forma imediata. Então ele faz muita coisa, ele treina muito mais, mas ele simplesmente não vê resultado e não somente ele não vê resultado, se esforça muito, mas as coisas que davam prazer antes, ele não faz mais. Essa é a hora que ele simplesmente começa a questionar. Chega um ponto em que simplesmente isso pode se tornar insuportável. Esse é o ponto C. É a hora em que simplesmente não existe nenhum tipo de evidência ao redor de você que justifique tudo aquilo que você faz, porque na verdade tudo o que acontece é uma justificativa de que você deveria parar. É quando você olha para aquilo e fala, poxa, eu poderia estar descansando, eu poderia estar com a minha família, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa e eu abri mão de tudo isso. Mas não há nenhum resultado que justifique todo esse esforço. É a hora em que a pessoa quase desiste. Mas ele
não desistiu e ele decidiu continuar um pouco mais, no caso do Phelps. Então o que acontece é que ele começa a ver alguns resultados acontecendo, porque aí ele continuou treinando e aí ele de repente começa a ganhar um primeiro campeonatinho, ele ganha a medalha, talvez no campeonato da academia dele. Aí depois ele continuou treinando e aí entre os 30 nadadores ele fica em terceiro. Essa é a hora em que a curva começa a inverter um pouquinho. Não justifica ainda todo aquele esforço, mas pelo menos algo já aparece, um primeiro resultado. Aí ele começa a ganhar outras coisas, porque ele continuou e ele manteve o esforço. Aí ele de repente ganha, em primeiro lugar, o campeonato daquela academia que ele faz, depois da cidade dele, depois um campeonato nacional. Aí ele já começa a se sentir bem, ele se sente o máximo com ele mesmo, as pessoas ao redor começam a olhar de forma diferente para ele e dizer: Phelps, parabéns, eu sempre soube que você tinha um talento enorme disso. Tipo, aquelas pessoas que criticavam, sabe? Aquelas que falam: poxa, mas vamos aqui na pizzaria. Hoje não precisa disso, não faz sentido você abrir mão, não tem por que todos os dias você treinar. De repente, são as pessoas que começam a ficar orgulhosas e dizem: cara, ele é meu primo, meu amigo de infância, poxa, eu trabalhei com esse cara. É a hora em que as pessoas olham para você com admiração. Esse é o ponto D. Esse é o momento em que a conta fecha. No ponto D, as pessoas olham para você e dizem: você nasceu para isso. No ponto D, você sente que você nasceu para isso. Você sabe, você simplesmente sabe, porque existe algo dentro de você que diz para você mesmo que você se conectou com aquilo. Mas olha que coisa interessante. Para que você chegue nesse ponto, que é simplesmente a melhor sensação da vida, você simplesmente teve que abrir mão de você. Por muito tempo, existe uma curva, existe uma inflexão e existe especialmente o ponto C. Por mais que você ainda não saiba o que é a confluência, é quando você chega naquele ponto máximo em que simplesmente tudo faz sentido. A sensação, eu te garanto, quando você chega lá, é simplesmente fascinante, mas, mais uma vez, você tem que passar por toda a curva de confluência para que você atinja a confluência. Aconteceu exatamente igual comigo quando eu decidi sair do mundo corporativo. Eu fiquei um tempão até recuperar o meu nível de renda, sendo questionado simplesmente por todas as pessoas por ter saído de um ambiente que era simplesmente satisfatório, que eu tinha uma renda elevada, eu tinha simplesmente tudo fluindo muito bem. E aí as pessoas começam a questionar, até que eu passo o ponto C, eu começo a ter resultado, as pessoas começam a olhar para mim e falar: nossa cara, André, você nasceu para isso no Brain Power. Eu sabia que você tinha nascido para isso. Talento inato. Você realmente nasceu para ajudar as outras pessoas a romperem seus padrões cerebrais, a acharem os seus próprios talentos. Pois bem, essas pessoas que hoje dizem isso são exatamente as mesmas pessoas, sem saber, que disseram exatamente: poxa, mas não precisa de tudo isso, não precisa se esforçar, não faz sentido todos os dias você colocar tanta energia. Pois bem, elas não sabiam, mas estavam ali agindo contra o meu talento. E isso não é por mal, as pessoas não fazem isso por mal, mas é simplesmente porque você está indo contra a expectativa da pessoa. Afinal, você antes não fazia aquilo, você antes não tinha a própria expectativa de fazer algo diferente. Então é um momento de luta, é um momento de luta muito agudo de você contra a sua expectativa, um momento de luta contra a expectativa dos outros, é um momento de luta porque você não vê nenhum resultado, apesar de todo o esforço e toda a energia. O fato é, existe o ponto C. Ele é simplesmente inevitável. É o ponto em que as pessoas te questionam. É o ponto em que você se questiona e simplesmente não existe nenhuma evidência lógica que você deve continuar. Muito pelo contrário, a conta emocional e a conta racional te dizem o tempo inteiro que você deve parar o tempo todo, a todo momento e a todo pensamento. É por isso que, se você não está no lugar certo, com o mindset certo, você simplesmente perde o jogo do seu talento aí. E perde para quem? Perde para você mesmo. São poucos que têm essa resiliência mental, são poucos que aguentam, mas são exatamente esses que deformam o mundo, que movem o mundo. Estes são os movers. Lembre-se de Steve Jobs. O mundo é feito por pessoas iguais a você. Quando você realmente incorpora isso, uma chave muda. E eu sei que é um pouco louco o que eu vou te dizer agora, mas sabe qual é a implicação dessa curva? É quase um paradoxo e se prepare para isso. O fato é que, se você quer ser mais do que somente mais um no mundo, então você tem que sair do mundo. Ou seja, para que você possa ser mais do que mais um no mundo, você, em primeiro lugar, precisa ser menos um no mundo.
sumir do mundo, a aguentar o tranco do mundo querendo te puxar de volta, mas você sai. Você vai realmente para dentro, você faz essa busca. E lembre-se, é nessa hora da escuridão que exatamente é o que te prepara para que você possa brilhar nos holofotes. Por mais que pareça difícil, você precisa fazer essa viagem dentro de você e se permitir essa curva. Ser forte o suficiente para aguentar descobrir o seu talento, aguentar tirar ele do estado de dormência, aguentar lapidar, aguentar a jornada fascinante de poder, em última instância, usar aquilo que você tem dentro de você a seu favor. E é exatamente esse o desafio que eu quero te propor. Quando a gente tem um desafio com a clareza do que de fato a gente tem que fazer, quais são os passos, esse empuxo de nós irmos juntos, a gente consegue realmente ir muito mais longe, então vai se tornar muito mais fácil que você realmente consiga vencer este ponto C. Esse é o desafio que eu vou te propor, um desafio que implica em você sair do mundo por 6 meses e voltar depois, mas voltar de uma forma diferente, voltar no auge, voltar no seu melhor estado, voltar como nunca ninguém te viu, nem você mesmo. Então, a próxima aula é só para quem aceita esse desafio. Ele é chamado Volto em 6 meses. Topa fazer ele? Se você aceita esse desafio e você vai estar aqui na próxima aula, escreva aqui embaixo nos comentários a nossa hashtag Volto em 6 meses. Agora, por outro lado, se você não aceita o desafio de 6 meses, para você acessar as camadas mais profundas de você mesmo, a próxima aula não é para você. Se para você a vida é só esforço e repetição de tarefas, então, mais uma vez, a aula não é para você. Se você não quer a minha ajuda para achar o seu talento, não é para você. Não venha. Combinado? Eu quero ajudar quem realmente quer ser ajudado e é real, não é para quem é curioso. Eu estou falando sério, é para quem realmente tem pegada, é para quem dá valor à vida e para que de fato a gente consiga juntos embarcar nesse desafio, um desafio de 6 meses, para que a gente possa realmente dar valor a esse mundo fascinante que nós ganhamos como um presente temporário ao nascer. É para aqueles que são os movers, o 1% que move o mundo. É para quem ouve esse tipo de mensagem e não fica com um mimimi. Ai, mas ele está sendo duro no que ele diz. A vida premia quem estufa o peito e diz: bora, vem em mim, desafio. É isso que eu quero, são pessoas assim que eu quero ao redor de mim. Pessoas que estão de fato gerando valor, que aceitam um período de escuridão, de busca, de luta, para que de fato ela consiga resguardar e achar aquilo que é o melhor dela, para realmente levar, gerar impacto no mundo. Porque realmente me incomoda ver gente largada por aí pela vida, largada no sofá, desperdiçando os seus talentos. E se você então está nesse grupo e estufou o seu peito para o desafio, então, se prepare. Na próxima aula eu vou te apresentar o desafio, que é composto sim por 6 meses. São 4 etapas ao longo desta jornada, até que você chegue à etapa final, que é usar o seu talento para gerar impacto, gerar valor no mundo. Você vai entender na próxima aula o conceito de alavanca, como alavancar o seu talento. Você vai entender também o conceito de confluência de vida. Cada molécula sua precisa ser alocada a isso. Cada suspiro de energia tem que ser alocado para isso. Você não tem ideia do que isso de fato pode gerar para você, mas eu tenho. E eu quero te levar para o seu real potencial de vida, que só é atingido se você realmente aceitar passar por esse período, por toda a etapa dessa curva de confluência, para que você possa alavancar o seu talento e, como eu disse, viver uma vida de confluência. Qualquer coisa na vida só é atingida neste estágio final. Até a independência financeira eu só atingi quando eu cheguei neste patamar, mas tudo isso vai muito além de dinheiro. A vida não é só dinheiro. Quando você realmente realinha os seus talentos, olha só o que a Josiane comenta. Mas simplesmente os meus sonhos que estavam lá esses sonhos pularam de volta. Então a questão do merecimento, de ir atrás, ficou muito mais viva, sabe, dentro de mim. E antes eu sempre fui uma pessoa assim, que eu não aceitava alguém me contar. Eu sempre achei estranho alguém falar assim: eu não tenho sonhos, eu não sei quais são os sonhos. Eu tipo, hello? Como assim? E nos últimos 3, 4 anos eu tava assim, sabe? O planeta Terra tem 8 bilhões de pessoas, muitos habitantes, mas
99% deles aceitando estar só de passagem por aqui, procrastinando pela vida, pagando contas, largados em um sofá qualquer, enquanto outros simplesmente não aceitam uma vida assim tão sem graça. Se você está nesse 1% que topa esse desafio, então escreva aqui abaixo o que de fato você gostaria de fazer quando você achar o seu talento. Será que seria de repente criar uma empresa, criar um projeto, ensinar outras pessoas ou viver alinhado ao seu propósito? Qual é de fato aquilo que para você é aquela mensagem central? O que de fato você busca assim que você identificar o seu talento? O que você espera que seja você assim que você encontre este talento? Comenta aqui embaixo e aí eu te encontro na nossa próxima aula. Vamos nessa. Até mais.